Bom, então nós estamos gravando aqui. Hoje a aula vai ser duas partes muito importantes do projeto de vocês, tá? E do aprendizado de games, que segundo o livro do Scott Rogers, juntamente com a aula anterior que a gente viu de controle, são as três coisas que podem deixar o jogo imprestável, tá? Ou que pode destruir o projeto de vocês. Como a gente viu na aula passada, se você tiver controles ruins, seu jogo pode ser lindo, ele pode ser uma ideia de gênio, mas ninguém vai querer jogar porque não dá para jogar. O controle é fundamental. Tem mais duas coisas que podem acabar com o seu jogo, né? E no livro ele chama de os três Cs. Só que em português um C virou P, né? Que é personagem. Em inglês é character, né? E controls e camera, né? Ou seja, controle, câmera e personagem. Esses três são os principais itens para vocês conseguirem fazer um jogo de qualidade, mesmo que ele seja bobinho, que seja simples demais. Se ele tiver esses três elementos bem feitos, é um jogo que possivelmente as pessoas vão gostar, tá? Então aqui na aula 6, essa aula eu atualizei um pouquinho, eu ainda não atualizei no Classroom, mas eu vou colocar lá para vocês, tá legal? Aula 6 sobre personagens. Quem que é o personagem principal do jogo de vocês, né? Olha, o personagem principal depende do jogo, vocês vão ver que tem características bem diferentes. Inclusive, o conceito de personagem ele pode ser um conceito mais abstrato. Porque se você pega o Sonic, ele transmite uma ideia para você, né? Uma ideia de um personagem rápido, capaz, né? Meio que um herói, assim. O Mario, ele tem uma parte de heroísmo que foi até colocada talvez até mais nos jogos mais recentes, mas ele era um personagem mais engraçadinho, né? Gordinho e, enfim, ele é meio desajeitado. Ele tem uma outra cara. E o Kratos ali, ele tem um personagem no estilo bad boy, né? E a última figura que a gente tem ali na direita embaixo é uma figura onde não existe um personagem humano ou animal ou coisa assim, um indivíduo. Mas o personagem principal é o próprio jogador. Vamos supor quando você coloca ele na posição de um construtor ou até mesmo de um deus criando um universo ou algo assim, tá? Então é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar dessas como a gente pode projetar bem o personagem, quais são os passos, né? Primeiro a gente vai falar um pouco de formas e silhuetas, né? Que quando você vai desenhar o seu personagem, um pouco sobre arte aqui, mas bem superficial, na verdade. Quando você faz um personagem que ele tem contornos mais arredondados, aí lembra do Mario também, né? Você vê que ele é um cara mais feliz, assim, ele é um personagem alegre. Quando você faz um personagem mais com contornos mais quadrados, dá uma ideia assim de uma pessoa forte, né? Ou desajeitada também. Pode ser essas duas conotações. E quando o desenho usa muito triângulos, ele pode dar uma ideia de sinistro ou pode dar uma ideia de poderoso. Um que usa bem cabeça de triângulo, assim que eu me lembro, é aquele. É um desenho animado, esqueci agora o nome, é um personagem azul, que ele é o vilão meio herói da história. Se vocês lembrarem, fala aí, então. E ele é o Megamente, lembrei, é o do Megamente do desenho. Ele também tem um formato um pouco. É, isso, tem a cabeça pirâmide, exatamente. O segundo aspecto de arte é se você olhar a silhueta do seu personagem, você vai ver que ela já transmite bastante coisa sobre eles, né? Dá uma olhadinha nessas silhuetas aí que é do Team Fortress 2, né? Talvez vocês conheçam esse jogo, é um jogo de primeira pessoa, em que você pode escolher várias classes de personagens. Algumas são mais dinâmicos, outros têm umas armas mais pesadas, outros conseguem usar equipamentos melhores, como engenheiro, etc. Né? Então, cada um tem um papel, tem uma utilidade. E pela própria silhueta do personagem, você já consegue perceber isso, você já consegue notar que
qual é a característica dele, se ele é forte, se ele é ágil, se ele é inteligente, etc. Né? Basta você olhar ali. A silhueta também transmite bastante com respeito se é amigo ou inimigo. E às vezes é usado a silhueta do personagem antes ou do inimigo antes de ele aparecer na história. Dá uma sensação assim de mistério, né? Isso aí é usado bastante em desenho animado e também em jogos. Como é que você vai criar os seus personagens? Uma dica bastante de criação, tá? Quando vocês forem criar e escolher a arte, principalmente, pensem em vocês fazerem os personagens ao mesmo tempo, porque quando eles aparecem juntos na tela, você vai ter uma noção de qual é a proporção de tamanho, o contraste de cores, de personalidade, etc. Né? Texturas. Então, se vocês olharem, existem estereótipos, inclusive. Né? O gordo e o magro, que é o Mario e o Luigi, né? Alto e baixo também. Tem o Bob Esponja quadrado e triângulo, que transmite essa ideia também. Né? O Patrick ele é meio bobão, talvez o triângulo aí ele não. Ele é mais estrela do mar, né? Por isso que ele teve que ter a cabeça triangular. O Bob Esponja ele tem cara de bobão mesmo, é quadrado, né? De desajeitado, assim, né? Então, mas assim, os formatos deles, eu acredito que foi menos baseado no que o formato transmite, mas sim a origem, né? Isso, o Patrick é redondo também, ele é alegre, né? E os olhos são bem arredondados, a bochecha redonda, né? Então, eu acho que assim, o formato do personagem em si veio da origem dele, da natureza dele, por ser uma esponja, uma estrela do mar, mas a gente vê contornos ali, né? Que são feitos assim. Isso, bem lembrado, exato. E as personalidades? Porque quando a gente vai desenhar o personagem, lembrem-se que o desenho ele tem que transmitir a personalidade. Não adianta você querer fazer um desenho e a pessoa se comportar de outro. Vai dar um. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas vai dar uma sensação de um ar falso, né? E basicamente a gente tem três tipos de personalidades, tá? Nos jogos. Claro que existem sub-áreas, né, sub-personalidades, mas o básico são os três aqui, que é o engraçado, o heróico e o durão. Tá? Esses que são muito na moda que está em alta. O personagem ele pode ser engraçado do jeito que ele fala, das coisas que ele fala, nas próprias ações dele, né? Ou a própria aparência dele pode dar uma aparência de graça, de cômica. Né? Engraçado não significa bobão também, tá? Por exemplo, o livro lá ele cita o caso do seriado dos anos 60 do Batman, não sei se vocês assistiram, que o Batman quem faz o papel do Batman é o Adam West, né? E ele fala umas frases, ele é todo sério durante toda a série, né? Mas o engraçado dele é ele ter como uma coisa mais banal do mundo no cinto de utilidade dele qualquer coisa para qualquer situação. É isso que dá o ar de graça da série. Né? O caso heróico, aí a gente, o que é a característica importante dele? Ele é especialista em alguma coisa, ou tem alguma uma coragem fora do normal, né? Ele tem alguma característica que destoa do normal, do comum, tá? Mesmo que seja só a coragem mesmo. Só que ele tem que ter uma fraqueza também, né? O Super-Homem é um exemplo não muito bom, né? Porque a única fraqueza dele é a Kryptonita e fica até difícil de explorar as fraquezas do Super-Homem. Se vocês assistirem os filmes da DC e da Marvel, vocês vão entender, né? Os filmes da Marvel fizeram muito mais sucesso que os últimos filmes da DC. E na minha opinião, tá? Por quê? Porque a DC só tem personagem que é super humano, super forte, com todas as qualidades incríveis. A Mulher Maravilha é assim, o Superman é assim, o Aquaman é assim, e o Lanterna Verde é assim, e o Flash é o único que não tem super força, mas fica até difícil de colocar um personagem um pouco mais normal perto desses, né? E o vilão também tem que ser super forte, senão não tem graça. Agora a Marvel não, a Marvel você tem personagens que eles têm, alguns têm super força,
Mas você tem outros que têm outras características muito interessantes, como a Viúva Negra, por exemplo, né? O Batman é uma exceção do universo DC e é o que mais faz sucesso, né? Justamente por isso, por ele também não ter uma coisa incrível que é destoante de tudo, né? O Flash também é muito destoante, a velocidade da luz é absurdo para o cara correr, né? Agora, compara com o Mercúrio da Marvel, você vai entender que o Mercúrio ele não corre na velocidade da luz, ele é muito rápido, mas também não chega a ser uma coisa assim, né? A velocidade, acho que eles até exageraram um pouquinho nos últimos filmes da Marvel, a velocidade dele, mas enfim. E os outros que têm super força, eles têm outras qualidades muito negativas, né? Como o Hulk, que ele não conseguia se controlar, né? Enfim, todos eles têm. O super-homem ele é super inteligente, super rápido, super forte, tem visão de calor, sopro de frio, sopro de furacão, visão de raio-x, se eu não estou esquecendo alguma coisa, né? Quer dizer, o cara voa. Poxa vida, né? O cara não tem fraqueza, não tem muito fraco. E fora a personalidade dele é politicamente correto, o carinha ele tem uma moral elevadíssima. Eles tentaram mudar isso nos últimos filmes, tentando meio que apelar para o lado mais humano dele, mas ele não é humano, né? Enfim, por isso que eu acho que não dá muito certo. Então, o heróico é heróico, mas é importante focar também na fraqueza, tá? Quando vocês forem desenvolver. E o personagem Durão, um outro aqui que eu coloquei que eu acho que é mais famoso que o Kratos ainda, que é o Wolverine, né? Ele tem que ter estilo, o cara é arrojado, né? Ele é bad boy, assim, no sentido de que ele não é amigável, ele não tá aí pra fazer amizade com ninguém, né? Ele só. Ele fala baixo a maior parte do tempo, porque ele não precisa levantar a voz. Todo mundo nota ele só com a presença dele, né? E normalmente ele tem uma aparência ruim. O Wolverine é todo peludo, né? Enfim, também às vezes o hábito deles, né? E aí cai uma questão de moral também, que eu resolvi colocar aqui, que o livro também traz, né? Porque quando você faz o personagem bad boy, muitas vezes os pais se preocupam com a questão de o que a gente está ensinando para as crianças. E de fato, né, a gente tem que pensar no que a gente está ensinando para as crianças. Quando você faz um personagem puramente bad boy, parece que ele, cara, você está ensinando a criança a ser mala, ser má, destratar todo mundo, né? E que isso que é o bom, isso que é o certo. É o que muita gente está chamando também de anti-herói, né? O que eu vi que o pessoal faz? Eu coloquei dois exemplos aqui. Um é do livro e o outro é um que eu lembrei de um seriado, né? Que é do seriado dos anos 90 do X-Men. O exemplo da esquerda, o próprio livro, né, o Scott Rogers fala que quando você põe um personagem que ele é assim, uma maneira de você abrandar isso, de ser bad boy, é você permitir que ele não deixar obrigatório, mas permitir que ele salve algumas pessoas ou criaturas indefesas. Agora, o que acontece, você põe um bônus ali para ele ganhar quando ele salva. Se você colocar os personagens indefesos bonitinhos ou afligidos, alguma coisa assim, talvez o personagem, o jogador, ele vai querer salvar e ele vai acabar colocando na mente também que é importante ajudar e ser bonzinho, né? Ele vai tirar um pouco, se ele quiser salvar, ele vai tirar um pouco desse padrão bad boy que o personagem tem. O outro ali é você dar uma lição de moral também, né? Você pode colocar alguma coisa nesse sentido. Esse é um capítulo de um desenho do seriado do X-Men, como eu falei, e que esse seriado, o tema dele era se Deus existia e se ajudava as pessoas, né? E o Logan, nesse seriado, ele odiava Deus e falava que Deus tinha esquecido deles, que tinha criado os mutantes. Mas aí o que eles fizeram? No final do filme aparece o Logan ajoelhando numa igreja e fazendo uma oração, né? Então eles deram meio que uma atenuada no papel bad boy que o Logan tem. E ele vive sendo atenuado, né? Porque ele é, a princípio, é um cara que não liga para ninguém, mas quando precisa dele, ele acaba salvando o mundo, né? Então, assim, esse tipo de coisa. O Metroid é esse tipo de papel também. Muito embora o Metroid não seja um bad boy, assim, ele é mais um papel herói. Eu não lembro o nome da mulher que está no robô, né? Eu nem sei se.
Samus, isso. Obrigado. A Samus, ela não é bad boy, ela é herói, né? Só que ela ainda tem a possibilidade no final do jogo de salvar os bichinhos. Então esse tipo de atitude pode colocar para os jogadores eles se afeiçoarem mais com o personagem e tirar um pouco dessa questão moral, tá? Só para vocês saberem que é importante isso também. Vamos lá, além de vocês criarem, tá, vocês desenharam, criaram uma personalidade, projetaram um personagem nos tamanhos, nas escalas, beleza. Outra coisa para vocês ajudarem a criar um vínculo entre o jogador e o personagem é você permitir a personalização dele. Isso envolve, primeira coisa, nome. O nome é fundamental. O Scott Rogers ele lembra que ele estava trabalhando num projeto e que ele simplesmente colocou a descrição dos personagens e eles começaram a desenhar, fazer a arte. Quando ele colocou um nome nos personagens, aí os desenhos saíram diferentes, né? Então, se você pensa num super-herói, o que vem na sua cabeça? Talvez venha vários tipos de desenho. Agora, se você pensar super-herói japonês, talvez você já comece a pensar naqueles seriados, né, ou nos animes. E se a gente falar agora a palavra Jaspion, ou então a palavra Kakaroto, aí já vem o personagem na sua cabeça e você já tem uma ideia clara de quem que são essas pessoas, né? E a mesma coisa assim, então a gente cria na nossa mente um quadro mental quando a gente tem um nome. Isso é coisa é natural nossa, né? Pela meio que as nossas experiências. Então você poder colocar um nome padrão, como o Link no Zelda, inclusive o Link to the Past, eu não lembro se acho que os outros não permitem, mas muitos jogos da época do Super Nintendo e do Mega Drive permitiam você trocar o nome de todos os personagens, né? Os RPGs, inclusive Final Fantasy deixava, né? Então você poder colocar o nome dos personagens, principalmente para criança, ela faz uma ligação automática e ela coloca o nome dela às vezes no personagem principal, da pessoa que ela gosta no personagem secundário, dos irmãos e etc, né? Primos, vai. O nome então é o mais importante de você permitir personalizar. Outras coisas é aparência, cor, roupa, itens, veículos, armas. Tudo isso que você, quanto mais você permitir a personalização, melhor fica para o jogador ele se afeiçoar mais, né? Uma coisa que deve evitar no jogo é o que eles chamam de, no livro chama de, o Isaac comentou, deixa eu ver um comentário aqui. O novo Zelda, o nome do link não pode ser mudado. Acho que foi isso que eu li. Sim, é isso. Os jogos mais modernos têm voz, né? Fica mais difícil de pronunciar o nome da pessoa certa, né? Talvez por isso que eles não tenham permitido mudar mais. É verdade. Bem pensado, Isaac. Pode ser isso mesmo. É uma limitação mesmo. Se vocês querem fazer o nome, né? Talvez pedir para a pessoa falar o nome e gravar, né? Seria uma experiência interessante também, né? Eu não sei se dá para mudar o tom da voz depois para pronunciar com o tom da voz dos personagens, mas ia ser um diferencial muito legal de um jogo que tivesse isso. Não sei se existe já. Bom, voltando aqui, pode ir comentando, tá? Que eu volto no ponto se vocês quiserem comentar outras coisas. Então, uma coisa que a gente deve evitar é o Uncanny Valley, que é uma sensação de falta de realismo. Se o seu personagem ele tenta ser humano, humano real, né? Você tenta se aproximar do real, você precisa manter proporções faciais precisas de tamanho de olho, de nariz, de boca, de orelha, né? Os movimentos também de braços, perna, cabeça devem ser compatíveis. Tá? Isso eu não estou falando assim do gráfico ser perfeito, como a última versão do Final Fantasy ou enfim do Doom ou coisa assim, tá? Pode ser um personagem em desenho, pixel art mesmo, mas o personagem ele é um humano não cartoon, ele é um humano real. Nesse caso, o comportamento que se espera dele é um comportamento humanístico. Se a gente pensar, eu vou dar dois exemplos para vocês que talvez vocês se vocês não ouviram falar, eu recomendo jogar, que é muito legal.
São dois jogos que tinha para Super Nintendo, para Mega Drive e para computador. Out of This World e Flashback. São dois jogos com um formato bem parecido. E é um jogo que é um gráfico bem simplificado, mas os personagens são humanos e você vê que eles andam, eles correm, eles falam como humanos. Eles não têm um comportamento estranho. Um exemplo que eu vou falar para vocês, meu, né, de experiência própria. Na minha juventude, adolescência, juventude, eu estava desenvolvendo um jogo com um amigo meu e eu lembro que a gente estava fazendo um jogo que tinha um guerreiro e um mago. E o mago ele tinha um cetro na mão e a gente ia fazer o movimento dele, de ele andando no, simplesmente andar as sprites. Eu lembro que ele balançava o cetro na mão dele e aí a gente até brincou porque parecia que ele era um porta-bandeira dançando o samba, porque ficou muito surreal. Ele balançava demais aquele cetro, né? Mas por que que ficou estranho e deu esse uncanny valley, essa sensação? Justamente porque ele não era um cara que ele era desajeitado ou gostava de dançar. Se fosse, até poderia cair, né? É, o desenho poderia servir. E aí tem o outro lado, né? Se você faz um desenho mais cartoonizado, pensa no Johnny Bravo, no Popeye, eles têm uma maneira de se agir, de se comportar que é irreal. E até o corpo deles, o desenho. E por que, que é irreal e não é estranho? Porque foi exagerado de propósito, né? Então vocês têm que tomar uma decisão de projeto importante na hora de fazer os personagens, que é o seu jogo vai ser os seus personagens têm comportamento realista ou é estilizado. E aí entra um pouco até naquela questão que eu tinha falado sobre o mundo, sobre as estranhezas, né? Toma cuidado para não deixar mais de uma estranheza nas coisas que vocês vão fazer. Entre o mundo, personagens e atitudes. Outra coisa fundamental que a gente vai levar em conta em relação ao personagem principal também é que a maior parte do tempo o jogador vai olhar para ele, né? Pega um jogo como se fosse Diablo 2, por exemplo, né? A maioria do jogo é o quê? É você vendo o personagem andando pelo mapa. Aliás, o jogo inteiro, a não ser quando você vê o seu inventório, é só o personagem andando e lutando. Ou conversando, enfim. É fundamental que você mude a aparência do personagem conforme forem acontecendo as coisas no jogo, tá? Porque se você não mudar isso, você vai perder muito a riqueza do jogo. Não só em personalização, que a gente estava falando, mas, por exemplo, ele pega um item mais forte, uma espada poderosa, não fala que simplesmente a espada é mais forte, é mais afiada. Coloca um desenho de uma espada com umas ranhuras, ou então os dentes, né? Alguma coisa assim, para mostrar que ele está com uma arma diferente. Mostra isso na mão do jogador, né? Mesma coisa para equipamentos, etc. No próprio movimento também do personagem, vocês podem incorporar informações, tá? A primeira coisa, quando o personagem está parado, é importante ele fazer algum movimento, não deixa ele estático do zero. Há muitos jogos, por exemplo, o Sonic ele ficava batendo o pé no chão quando ele estava parado. Tem alguns jogos de luta que eles ficam dando como se fossem uns saltinhos, assim, balançando os ombros, né? Como se eles estivessem empilhados para lutar, né? E tem jogos que quando você fica parado por muito tempo, ele ainda faz um outro movimento, às vezes o personagem até fala com o jogador, e aí, o que você vai fazer? Tem um jogo que chama Toy Jam Early, que ele era um jogo foi lançado para Mega Drive, que você controlava um ou dois ETs, que o objetivo era juntar as peças da sua nave no mundo alienígena para você sair dele. Se vocês quiserem jogar depois, ele é divertidinho até. Nesse jogo, se você ficasse parado muito tempo com o seu personagem, ele dormia. E dormir significava que ele demorava para acordar depois. Você tinha que ficar apertando muitas vezes os botões, tinha que ficar apertando rápido. Que ele ficava falando wake up, wake up, wake up. Até que ele gritava wake up.
Aí o cara levantava. E nisso podia vir um inimigo te acertar. Então você não podia ficar realmente parado no cenário por muito tempo. Você tinha que ficar o tempo todo andando. Era, e ele é bem cartoonizado. Vale a pena vocês olharem como exemplo de cartoon, como vocês podem fazer um movimento exagerado e etc. Outros jogos também mostram quando o personagem toma um dano, né, o movimento dele pode ficar mais devagar, mais ofegante. A gente já conversou sobre isso, né, em outras aulas. Ele pode dar um feedback também com respeito a como é que está se ele está carregado, se ele tem energia, se está esgotado, né? Também a aparência dele, não só o movimento, pode dar uma informação. Os jogos tipo Final Fantasy, quando ficava envenenado, o bicho ficava verde. Era normal isso acontecer, né? Ele virava um zumbi e ele ficava com a pele diferente. Então você já olhava o status no próprio personagem. Qual que é a vantagem disso tudo? É que você não precisa acessar um menu para você ter certeza de que você está equipado com o item certo. Porque é muito chato você ter que ficar entrando no menu e conferindo e ver se você entrou, ou então você vai lutar um tempão e descobrir que você estava sem o item que você queria usar. Mesmo que seja um bracelete, ou se você tem uma poção a mais ou uma corda, põe no cinto do personagem para o jogador enxergar e ele saber que ele está usando aquilo, tá? É importante. No seu jogo, principalmente se você não tem personagem, quer dizer, se é aqueles mundos, né? É importante você colocar aqueles personagens que ajudam. Mas pode também ter personagens que ajudam dentro de jogos que você tem controla um personagem deles, né? Tem o famoso guia, que às vezes é um espírito, uma voz, uma entidade, né, que te mostra o caminho. Tem personagens que são a própria história. Eu lembro do Journey, né, que é um jogo que foi consagrado por conta disso. Conforme você vai interagindo com o ambiente, você vai entendendo a história do jogo e você vai entendendo para onde você tem que ir, o que está acontecendo e você entende a história inteira. É um jogo, é uma obra de arte, né, o Journey. Fantástico. Se alguém nunca jogou, recomendo, tá? Recomendo fortíssimo. Eu acho que é de PS4, se não me engano. Eu não sei se tem para outra plataforma, talvez tenha para Xbox One também. Ou é PS3, sei lá. Enfim. Tem o mundo, que o mundo pode também ser um personagem, no sentido de que o mundo interage com você. Um exemplo desse é o SimCity, né? Você experimenta uma coisa e o mundo te dá um feedback. Você constrói um bloco comercial numa determinada posição e dependendo de como ele se desenvolve, você vai ver se foi uma boa ou uma ideia. Outra coisa que vocês podem pensar, que muitos jogos têm, é o famoso personagem secundário. Jogo de nave tem demais isso, né? Que seria a segunda navezinha que fica em torno da nave principal que você controla, como se fosse um satélite, né? Ela pode girar em torno de você, pode ser um add-on que você joga para frente ou para trás, pode ser até um elemento que modifica e é incorporado pela sua nave por determinado momento, né? Então o personagem secundário ele pode ser assim. Ele também pode ter vida própria, né? Como no Banjo-Kazooie, você às vezes controla o personagem secundário que é o passarinho, né? E tem outros jogos que o personagem secundário simplesmente te segue. No Sonic 2, o Tails ele era só um personagem secundário quando você jogava de um. Você controlava o Sonic, o Tails sempre ia atrás de você, invariavelmente ele morria em algum espinho, alguma coisa assim, mas ele também pegava argolas, isso que era interessante, ele também te ajudava um pouquinho. Ele tinha alguma interação com o ambiente, ele inclusive podia matar algum inimigo para você, mas era raro. E outra coisa fundamental quando a gente fala de personagens é a diversidade, né? Aqui a gente está falando assim, em algumas situações, quanto mais melhor. Jogos de luta são interessantes você ter uma diversidade grande. Mas notem que os primeiros jogos de luta, eles não tinham muitos personagens, tá? O Street Fighter, para quem conheceu o Street Fighter 1, você só controlava, se eu não me engano, o Ken e o Ryu, e os outros eram inimigos.
No Street Fighter 2, na primeira edição dele, você controlava 8 personagens. E depois veio a edição Champion, que você conseguia controlar também os chefões. E aí depois disso começou a aumentar, só aumentar, aumentar. Tanto é que se olhar ali se você vê o Mortal Kombat tem alguns Mortal Kombat que tem mais de 50 personagens para você controlar, né? Fora os que você pode desbloquear depois. Então é um absurdo a quantidade e isso tudo enriquece. O jogo fica interessante, porque cada personagem tem seus pontos fortes e fracos. Mas tem que ser bem feito, né? Evidentemente que você tem que dar alguma característica diferente para cada um deles para ter uma graça de você jogar com eles. Outro tipo de jogo que eu gostei bastante, que explora bastante essa área de personagens, é no estilo Final Fantasy Tactics, né? Se vocês já jogaram Final Fantasy Tactics, ele é um tipo de jogo que você tem uma classe e subclasses. E você pode especializar, né? Eu acho que essa figura aí de cima da esquerda, se não é do Final Fantasy Tactics, é de um jogo parecido. Que você começa, por exemplo, com um arqueiro lá em cima na direita, e depois você pode, quando você sobe de nível, você pode transformar ele num bardo ou num rastreador, ranger, né? Que eles têm personagens, características diferentes. O bardo já é mais para magia, o ranger é mais para o arco mesmo, tá? Então, e cada decisão dessa que vocês fazem, ela vai dar uma característica diferente para o jogo. Se a gente falar de Pokémon, então nem se fala, né? Aí você tem. Na primeira edição já tinha 150 ou 151 Pokémons. Bom, enfim, o que a gente tem que saber sobre essa diversidade? A gente tem que saber mexer com velocidade. O que vai mudar de um personagem para o outro? Velocidade, né? Se ele é lento ou rápido, tipo de movimento que ele vai ter, tipo de ataque, se ele vai atacar de perto, de longe, em área. Tá? Olha quanta coisa vocês têm para decidir. Tudo isso vocês têm que pensar antes, né, no projeto, e tudo isso tem que se encaixar com a personalidade e com o desenho do jogador. Né? Olha só como é que as coisas se fecham, né? Fecham as possibilidades com o tempo. Você já tem que pensar nisso antes. Também a quantidade de energia, de mana, de habilidade, poder de habilidade, etc. Né? O nível de defesa, de ataque, resistência, tudo isso são características que vocês podem mexer nos personagens. Também tem os NPCs, né? Que são personagens que vão aparecendo na história. Eles servem para uma diversidade de coisas que tem aí essa lista aí da direita, né? Vocês podem ver cada uma delas. E nessas características que, que tem, né? Vocês podem pensar também no projeto de cada um deles especificamente. O que eu destaquei aqui é o de humor, é meio de humor e surpresa, porque esse personagem aí que está ali no fundo é o anão do jogo bem que ficou famoso que chama Golden Axe, né? Saiu em Fliperama primeiro esse jogo. Era um dos mais famosos na época de Fliperama. E esse anãozinho, ele foi transportado para um jogo que chamava Shine in the Darkness, que ele era o vendedor da vila. E ele tem inclusive um machado que ele usava no jogo, tá ali, né, no fundo. Ele tem vários easter eggs, né? Tem uma poçãozinha que era a poção de magia que o gnomo carregava, e a cabecinha ali no saco na parede é uma cabeça de gnomo que tem ali no que tinha no jogo também, que ele era o ladrão do jogo, né? Do Golden Axe. Então vocês podem colocar esse tipo de mensagem, uma lembrança, fica bacana. Principalmente se o seu jogo tem continuação, é muito útil fazer isso. Né? Acho que o Donkey Kong também usou bastante NPC e foi no sequencial. Eu lembro que tinha a velhinha e um Donkey Kong Country que depois ela morreu e virou um fantasminha no seguinte para dar umas dicas. Enfim. Uma última coisa que vocês têm que pensar, tá? Vocês pensarem em todas essas características do personagem, né? Como é que ele, dos secundários, do NPC e do principal. Outra coisa fundamental é a mecânica do seu personagem. Isso aqui é absolutamente
indispensável vocês pensarem com antecedência. Tem o conceito de perímetro do personagem. O que é o perímetro? É a altura dele, a largura, é o alcance que ele vai ter quando ele está usando uma arma, seja de arremesso, seja de esgrima, seja, enfim, um outro tipo de arma, não lança-chamas. Vocês têm que ver qual é a velocidade dele, andando, correndo, se ele vai andar na ponta do pé para andar mais devagar, o alcance do pulo dele, quanto vai ser, se ele pula correndo ou andando, se muda a diferença do alcance do pulo, tá? Enfim, tem uma série de todos esses elementos vocês têm que estudar bem para vocês colocarem os limites do ambiente com que o jogo vai ser desenvolvido. Eu pus de propósito essas figuras do Prince of Persia porque ele é um master nisso daí, né? Ele é um jogo perfeito. Eles estudaram tudo como o jogo poderia ficar legal, num nível divertido, né? Assim, quantidade de os espaços onde poderia as interações do personagem com o ambiente, né? Na figura da direita, por exemplo, você tem que correr naquela plataforma da esquerda. Tem uma plataforma que cai ali, que é a última que está balançando. Você tem que ir na pontinha dela para você pular. Aquele portão ali de grade está fechando nessa fase. E embaixo tem um espinho. Então você tem que sair varado, correndo. Você só tem uma chance de acertar o pulo, porque se essa plataforma que cai, ela cair, você não consegue voltar mais e pular de novo. E você tem que agarrar na, com a mão no chão onde está descendo a grade e subir rápido. Se você demorar para subir, a grade fecha, você não passa ali naquele espaço do vão. E se você cair, ali embaixo, se vocês olharem, tem uma plataforma com uns furinhos, tem um espinho. Você cai ali, é morte. Acabou, você volta para o começo da fase. Então esse é o meu cenário favorito desse jogo, essa tela, tá? Que é muito bem definido. A esgrima dele é perfeita também, vocês podem ver que ele está esgrimando com um esqueleto, é muito bem feito isso daí. Tem poucos furos nesse jogo, tá? Bem poucos. E você planejar bem isso, além da jogabilidade, a impressão do jogador também é fundamental. Tem aquele vídeo que eu mostrei na aula passada de controles. Um dos jogos era do Conan, que ele tinha uma espada, você varava a espada no meio do inimigo e não acertava ele. Né? É ridículo isso. Você tem que ter um sentido de distância perfeito no seu jogo, ou muito bem feito para não ficar irrealístico. E quais são os tipos de movimento que o seu personagem pode ter? Tem movimentos rápidos e lentos, estão as listas aí, né? Cada um deles, vocês têm que pensar que, se tiver, vocês têm que dar um objetivo para esse movimento no jogo. Por exemplo, para que o personagem vai se agachar? Tem um objetivo para ele se agachar? Né? Talvez para se esconder ou para evitar um inimigo que passa por cima, né? Eu escrevi nadas ali a nadar, né? Tá errado ali o slide. E para cada um desses movimentos, além de você ter que ter um objetivo, utilidade, você ainda tem que fazer os sprites correspondentes. Então você vai ter que desenhar muito, você vai ter que desenhar várias vezes. Por isso que o Prince of Persia é um jogo que tem muito sprite para o jogador principal. Mas é basicamente isso, é para o jogador principal e muitos poucos sprites para os inimigos. Né? Então o desenvolvedor ele investiu bem no jogador principal, os demais sprites são poucos no jogo. Por isso que ele conseguiu fazer bem. E ficou muito bem feito, né? E essa é a ideia mesmo. Invista sempre mais no personagem principal, porque ele é o que vai aparecer mais no jogo de vocês. Tá bom? Bom, acho que de movimentos é isso. Você jogou, Gabriel, o Prince of Persia é muito difícil mesmo. É um jogo dificílimo. Também acho. Se eu terminei o jogo, acho que foi uma vez e olhe lá. Eu não lembro se eu terminei ele. Agora a gente vai passar para a segunda parte, que é a parte de câmera, né? Que é a parte de câmera do jogo.
Então esse é o terceiro C, né? A terceira parte importante aqui do nosso desenvolvimento. A câmera também é uma coisa que impacta totalmente o seu jogo, por isso que ela é uma das questões fundamentais que a gente está levantando. Ela afeta o game design, porque todo o desenvolvimento do jogo depende de como é que você coloca a câmera, vai mudar. E muda toda a jogabilidade em si, né? Muda os controles, dependendo de como é que você faz a câmera, olha só, né? Muda a arte, tá? Então, qual que é a sugestão? Escolhe um tipo principal de visualização e fique nele. No máximo dois, tá? Esse é um exemplo do Final Fantasy Star, que ele tinha dois modos de visualização. Ele tinha um quando era no mapa e tinha um quando era nas lutas, que o Final Fantasy também acabou usando, né? A maioria dos Final Fantasies. Até pelo menos o Final Fantasy VI. Então o que, que ele tinha? Tinha a visão de cima e a visão de frente nos labirintos e nas lutas. Era isso. Vamos olhar um pouquinho sobre essas questões, né? O jeito mais simples de câmera para a gente implementar é o que a gente chama de câmera fixa. A câmera fixa ela foi onde começou os videogames. A maioria dos jogos eram câmera fixa. E ele é o mais fácil de implementar mesmo. Se vocês olharem aí, as coisas se mexem na tela, mas a tela não se mexe. Se vocês querem fazer um jogo fácil e simples, esse é o caminho a seguir, né? Ainda com câmera fixa, vocês podem fazer jogo 3D, tá? Ele tem algumas vantagens também no 3D. Você maximiza a jogabilidade no cenário, quer dizer, você consegue explorar todo o cenário. E também você pode compensar o cenário estar parado com animações dos NPCs e do personagem principal, ou do ambiente, né? Esses dois jogos aí são consagrados, né? O Day of Tentacle, na direita, ele era um jogo do point and click, jogo excelente, recomendo muito você jogar. E o da esquerda é o Alone in the Dark, foi um dos primeiros jogos de terror que tinha, né, para PC, que teve várias continuações. E esse jogo é eu acho que esse não era nem o primeiro Alone in the Dark. E essa visão de câmera fixa também permitia os jogos de terror ficarem interessantes, né? Porque nesse cenário aí do banheiro, por exemplo, de repente aparece um zumbizão ali na porta e você não tem espaço ali, tá vendo? Você está dentro do banheiro ali, você tem que virar e atirar no bicho e se virar, né? No espaço que tem para deixar ele chegar perto de você. Depois de câmera parada, fixa, a gente tem também o conceito de câmera deslizante, que Mario Bros, né? Ficou famoso nisso daí, Sonic também. A câmera pode se movimentar, muda totalmente a jogabilidade, porque agora normalmente o personagem fica ou centralizado, ou ele só vai para o canto da tela quando a tela acaba mesmo, né? E nesse tipo de jogo você precisa ter uma responsividade melhor do seu joystick, tá? Para jogabilidade é fundamental, né? Isso daí. Você ainda pode ter um misto de parado e movimentado, que dá uma impressão de movimentado, mas na prática ele está parado, né, que é o parallax. O que, que vai andar? Vai andar, às vezes, o chão vai parecer que está movimentando, e os cenários de fundo vão movimentar em velocidades diferentes, como se você estivesse olhando uma paisagem mesmo, né? Esse é um truque que fizeram em jogos 2D, que fica legal, assim, para você simular um cenário 3D. E o que importa mesmo na prática são os inimigos e o personagem principal, né? Como nesse jogo aí, ele é um jogo de fliperama que virou febre na época. Eu esqueci o nome dele. Mas essa navezinha ali, ela podia pular, tirar para cima e para frente. Tinha buracos, né? Então, assim, o que, que importava desse cenário era o chão, que tinha buraco às vezes, era o próprio carrinho e os ETzinhos. O resto era tudo fundo. Que
você passava por cima dos inimigos também. Tem também o movimento forçado, que também já foi usado desde o Atari ali no River Raid, né? Que esse jogo aí era de avião e a tela ia andando e você tinha que movimentar o avião e escapar dos perigos e abrir caminho. O Mario Bros também tem algumas fases assim, né? No, se eu não me engano, no Mario do Wii U também tem o inimigo final é o Bowser gigante macabro lá na lava e ele vai destruindo tudo e você tem que fugir dele. Então o cenário vai andando sozinho e você tem que andar junto, né? E acompanhar. O cenário não vai andar na velocidade do jogador, mas na velocidade dele mesmo. E o jogador tem que acompanhar. Ele tem uma ligeira flexibilidade dentro da movimentação do cenário. Depois, um outro jogo que ficou comum, um outro estilo, é o Zoom em 2D, que ficou famoso no Mod 7 do Super NES e que depois em outras plataformas acabou com esse nome, Mod 7. Né? Ele ficou bem famoso nos jogos de corrida, tipo F-Zero, Mario Kart, que eram 2D, né? Só que o movimento da tela dava aparência que era 3D. O nome 7, Mod 7 veio porque ele tinha é, oito camadas de gráfico, né? Que eram sobrepostas e usava 7 para fazer a aparência de fundo. Você também tem o múltiplos planos, tá? E que também aparece com esse mod 7, mas aí ele já é usado para dar uma ilusão de 3D no cenário 2D. Esse é um jogo Landstalker, né? E muitos jogos eles usam esse recurso aí para se você quer desenhar em 2D e ter uma aparência de que você está andando num mundo espacial. Depois no PlayStation apareceu o 2D e meio. Ele é um gráfico 3D, o ambiente é 3D, só que você anda em duas dimensões. Você tem que andar só para frente e para trás, esquerda e direita, né? Você não anda para cima e para baixo. E às vezes você anda só na direção mesmo do fundo. Então você limita um pouco o controle do jogador de acordo com o caminho que ele pode andar. E depois disso tem também os jogos que são realmente 3D, né? Que é a primeira pessoa. Aí, na verdade, tem primeira pessoa e tem terceira pessoa. Esse exemplo que eu mostrei para vocês é mais terceira pessoa que a primeira. Qual é a diferença? Primeira pessoa você vai estar olhando o cenário como se fossem os seus próprios olhos. A tela, você está no jogo, você é o personagem que está segurando aquela massa de armas ali, né, na mão. Esse daí é o Elder Scrolls, pelo jeito, ou é um outro jogo dessa linha. Acho que não é o Elder Scrolls, sei lá. Enfim, então você anda num ambiente 3D, pode ser dungeon, pode ser ambiente aberto, que seja, mas você consegue olhar mais. A única coisa que você consegue olhar do personagem que você está controlando é a própria mão, né, a arma que você está usando. Como você se vê, né? Você não vê a sua cabeça, né? Qual é a vantagem entre primeira e terceira pessoa? São essas, né? Em primeira pessoa, a mira da arma é mais fácil de implementar se você vai usar armas mesmo de projétil, tá? Ah, só que a desvantagem é que saltos e movimentos são mais difíceis, tá? Isso com respeito a movimentos assim. Outra vantagem é a imersão. No 1D você tem uma imersão melhor, mas por outro lado você perde o visual do personagem que você está controlando. Você não consegue ver o corpo dele inteiro. E como a gente viu, isso é importante, né? Você na aula que a gente acabou de ver de personagens. Então você tem que investir bastante na mão do personagem e na arma que ele está usando. Talvez criar uma aura, alguma coisa assim. Outra vantagem de primeira pessoa é situações e ambientes específicos é mais fácil, né? Você dá fazer o clima de horror, suspense, né? Que aí a pessoa vai virar pro lado e vai ver o bichão do lado dela. Em 3D é mais difícil você dar um susto, né? Mas a desvantagem é que em primeira pessoa você não pode olhar
para onde o personagem pode não olhar para onde o desenvolvedor gostaria. Ele pode virar para uma parede e aí está passando a história toda nas costas dele. Outra vantagem de primeira pessoa é com respeito aos itens que ele pode se aproximar, né, para pegar um item no chão ou interagir com alguma mecânica. Só que a desvantagem é que ele pode ter um exagero de escala se você chega muito perto da parede, coisa assim, né? Você acaba vendo defeitos da programação num nível que você não fez para ser usado, né? No Elder Scrolls acontecia muito isso. Na terceira pessoa, então, aí o personagem aparece, só que o controle fica bem mais complicado. A gente já falou um pouquinho aqui de controles no Mario, né? E a câmera em terceira pessoa, justamente por conta disso, fica difícil. Você também tem um modelo de câmera que segue, ele é bem mais simples, é bem usado nos jogos de carro. É importante isso, né? Tem jogos de carro que você joga em primeira pessoa também, é como se você fosse o piloto. Eu já vi, por exemplo, jogos de Fórmula 1, eles usavam bastante isso daí. E tem alguns jogos que permitem você ver de dentro ou de fora, você escolhe, né? Terceira pessoa pode acontecer muito isso, você atravessar a parede, né? Toma cuidado com colisão com a câmera, porque a câmera você meio que, se você posicionar num lugar que ela, se ela não tiver colisão, ela pode atravessar e você vai enxergar depois de onde o personagem está, vai dar uma sensação muito difícil, muito ruim, né? Isso tudo precisa ser controlado. Veja nos jogos do Nintendo 64, tem vários exemplos disso, como no Superman, por exemplo. E no próprio Elder Scrolls Arena tinha isso daí também, esse problema. Mesmo em primeira pessoa. Uma solução para isso seria você usar a câmera que em superfícies transluzentes, você programa as paredes para elas serem meio transparentes para a câmera. Então, mesmo que o seu personagem está encostado numa parede e a câmera esteja dentro da parede, você vai enxergar um pouquinho da parede, mas vai enxergar o cenário na frente também. Tá? Isso evita colisões e colisões com câmera deixa o jogo mais lento um pouco. Tá? Só que você não pode fazer transluzente com a parede externa, senão você pode bugar o seu jogo. Toma cuidado. Na hora de você vai enxergar para fora do mundo. Quando a gente fala de mira também, né, em câmera e mira, às vezes é interessante você ter uma mira automática ou não, depende do objetivo. Tem jogos que são de tiro em primeira pessoa que você mira com o mouse, né? Tem jogos que não, que a mira é automática no nível. Aí você pode acertar em cima ou embaixo. Com mira automática, você tem que tomar cuidado com o efeito ping-pong que chama, que às vezes a mira vai ficar mudando de um inimigo para o outro, vai ficar tremendo a tela, vai ficar horrível a sensação para o jogador. Tá? Em alguns jogos isso acontece, vocês já devem ter visto. E também tem que tomar cuidado com essa questão da obstrução, né? Se você não for fazer um objeto transluzente. Aí você tem que fazer a câmera viva, ela sobe, desce, gira. Vai ficar caro, vai ficar pesado para você fazer isso automaticamente, mas é uma saída, tá? Então, quais são as vantagens e desvantagens? Se você deixar a posição da câmera livre, você vai ter bem mais dificuldade, tá? Pode atrapalhar inclusive a movimentação, ter ping-pong, ter todos esses efeitos que a gente falou, mas ela é mais flexível, mais interessante. Se deixar a câmera fixa, ela tem menos realismo para o jogador. E como é que você vai controlar o movimento da câmera em 3D? É importante, gente, fazer sempre um movimento suave para não parecer loucura, né? Não ficar rápido demais ou lento demais ou pipocando o movimento para o jogador. E você tem três opções para permitir mover a câmera: sempre, nunca, quando estiver parado ou
em algumas posições, alguns modos, né? Tá certo? Vocês vão poder permitir isso daí. A gente vai olhar aqui quais são os tipos de câmera e quais são as posições que a gente pode colocar, daqui a alguns slides, tá? Outras maneiras de você fazer o cenário, aí a posição isométrica, foi bastante usada em jogos como Syndicate e Shadowrun, né? Que nesses jogos aí você dá uma visão mais ampla do que aquela visão de cima, baixo, esquerda e direita. Ela é útil para puzzle e beat 'em all, tá? E a visão de perspectiva 2D, ela tem mais a cara de, ela parece mais 3D também em jogos 2D. Tem a visão de cima, tá? Isso daqui são as visões 2D que a gente tem, né? A, a isométrica, a de perspectiva, a visão de cima, que ela é bom para jogos estratégicos, tower defense, etc. Agora, em 3D, a gente tem algumas variações. Primeiro, a gente tem os jogos de realidade aumentada, né? O 3D a gente já viu que é primeira pessoa, terceira pessoa, né? E a gente tem o realidade aumentada, que ela é uma vai usar a câmera real e aí no caso a câmera o próprio usuário que vai controlar o posicionamento, né? Toma cuidado também na hora de vocês implementarem outros modos. Existem modos voar e nadar, né? Muitos jogos, principalmente nos jogos 3D, às vezes você tem que dar uma noção de realismo, só que pode dar até náusea, né? Tinha alguns jogos que davam, acho que era o Donkey Kong 64, ele dava náusea, né? Em algumas crianças na hora de ficar entrando e saindo da água, que muda o modo de câmera. Mas é importante você mudar. E acompanhar o jogador, obviamente, né? Bom, vamos falar um pouquinho de câmera aqui. Eu vou passar. Depois vocês podem ler com mais calma os slides, tá? Eu não vou ler todos os slides aqui, mas esses slides eles vão mostrar primeiro visão de câmera, depois posição de câmera e por último movimento de câmera. A gente vai ver essas três características. E todas elas se baseiam em Hollywood, né? Isso tudo foi tirado dos filmes para a gente aplicar nos jogos. Então vocês podem usar e variar bastante. É importante variar os modos de câmera para não deixar o jogo cansativo, tá? É uma alternativa. Principalmente se vocês têm cenários 3D, dá para fazer com uma certa facilidade tudo isso daí. Vocês podem ter visualizações do mais longe, que é o wide shot, e ele vai aproximando até você ter o extreme close-up. E aí cada uma dessas posições aqui é útil para você mostrar alguma característica. Vamos falar de uma delas aqui, né? Tem o headshot aqui, né? Que não confundam com o tiro na cabeça, mas é uma tomada de cabeça. Que aí nesse caso aqui é que a câmera está focada na face e ela mostra expressões faciais. Ela é útil para isso, tá? Aí você começa a ver o que? Características, até defeitos, cicatrizes, você consegue ver rugas e etc. E texturas do rosto do personagem. É útil para isso. Se for fazer uma bruxa feia no seu jogo, esse close-up aqui seria uma aparência bem interessante. E cada uma delas tem uma utilidade que é a mesma que a gente vê em filmes, tá? Como é que a gente usa. Agora, outros tipos de visão de câmera, né, não em relação mais à pessoa, mas existem também as tomadas de cutaway, que é quando um personagem fala de algum objeto ou de algum lugar e aí aparece sobre o que ele está falando, né? Dá uma tomada à distância, né, que chama. Tem a tomada próxima, que aí você mostra o personagem e depois mostra a visão dele mesmo, como se você estivesse olhando pelos olhos do personagem. Tem essa tomada de dois, aí é quando você tem dois personagens e você normalmente conversando, né? Você mostra os dois ao mesmo tempo. Tem essa aí que é sobre os ombros, que você quer mostrar um segredo para o jogador, né? Que no caso tem uma arma nas costas e tal.
Esse é um cenário do Indiana Jones e a Arca Perdida, né? Naquele filme que foi tirado disso daí. Você também tem essa tomada Nog, que ela é uma tomada que mostra a reação de um personagem em relação ao que o outro fez. Então ela é útil para isso, você dá uma quebrada de ritmo também. Tipo falar af, né? Tem tomadas de ponto de vista também, né, para mostrar uma perspectiva de alguma coisa quando ela é importante. E os movimentos de câmera, então? Movimentos de câmera, a gente tem diversas alternativas, né? Tem uma que é bem usada que é arco, que é quando você quer mostrar a pessoa de todos os ângulos ou um objeto, você dá uma girada em volta dela, como se fosse assim, olha, eu ganhei a espada, né? Pá, dá uma sensação de poder. Tem os zooms, né, que vai aproximando, dá para você ver onde o personagem está e depois mais detalhes dele. Tem a câmera que segue, que é como se fosse aqueles jogos de corrida bem usado, né? Tem a visão que chama da pedestal, que você vai do pé à cabeça, mostrando o que está mudando, né? E esse daí é muito útil quando a cabeça não combina com o corpo, é interessante se fazer uma coisa dessa. Tem o pan, tem o tilt, que são também rotações diferentes, né, da câmera. O dolly também, que é uma movimentação esquerda-direita, ou direita-esquerda, zoom. Enfim, cada uma dessas aqui vai servir para alguma coisa. Vocês podem ver em detalhes aí depois a, o tipo de efeito que você pode incluir, né? Para que serve cada tomada dessa daí. As duas últimas que a gente vai olhar aqui é para multiplayer. Multiplayer a gente pode fazer de duas maneiras, né, basicamente. Uma que a gente quebra a janela em várias partes e a outra que você compartilha. Essa daqui que você quebra em várias partes era usado muito em corrida de multiplayer, né, na mesma tela, ou em jogos de tiro. Atualmente, o pessoal costuma ter cada uma a sua tela, né? Mas antigamente não era comum, tá? Uma televisão era caro, ou ninguém tinha o seu próprio celular na época, né? Para você jogar em multiplayer assim, e a gente acabava compartilhando as telas. Agora, isso é. Esse jogo aqui veio do GoldenEye, do 007, isso mesmo. Esse daqui outra alternativa é quando você está jogando com o mesmo jogador na mesma tela e às vezes você quer dividir ou não a tela. Esse daqui, a primeira vez que eu vi esse jogo foi no Goof Troop, que é o jogo do Pateta do Super Nintendo, que você podia jogar de dois, quando você separava, um quebrava a tela no meio. Mas tem no Unravel também, né, naquele jogo que você joga com dois personagens que são novelos de lã, acho que é do PS3 ou do PS4 também. Ele é bem divertidinho e também a tela pode quebrar, pode dividir ou afastar ou juntar. Não, nesse caso não dividia, ela afastava, dava zoom in ou zoom out de acordo com a proximidade dos próprios jogadores um do outro. E tem ainda a câmera na foto, né? Que aí aparece uma câmera pequena para o jogador que está controlando quem vai receber o passe, né? Esse é bem menos comum, a gente costuma não usar isso daí. Bom, gente, eu acho que de câmera é isso. Então, e de personagem, né? O que a gente viu hoje? Só um resumão. Que de personagens é importante vocês definirem bem e fechar todos os aspectos. E a câmera escolhe antes, escolhe também e já define e fecha para vocês terem o contexto. Senão vocês não vão conseguir desenvolver direito o jogo, ou vocês podem ter vários problemas, ter que refazer partes, ou o jogo vai ficar ruim, né? Qualidade ruim. Essas três partes, personagem, câmera e controle, são as mais importantes do projeto de vocês, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.